vamos lá. Então vamos resolver questões de emprego de pronomes relativos e regência com pronomes relativos. Quando é que se usa um relativo, quando é que se usa o outro? Vamos treinar, vamos lá. Aqui a banca diz, na frase, o consumismo exaure os estoques de matéria-prima que são finitos, o pronome em destaque pode ser substituído corretamente por... Então vamos lá, esse que está retomando os estoques de matéria-prima. E o núcleo disso daqui é estoques. Então, esse que retoma o núcleo, estoques. Pronto, você vai trocar por outro relativo que mantenha a frase correta. Resposta, letra A. Próxima questão. Aqui, a banca diz, ó, não é difícil de entender esse vínculo que criamos. O termo em destaque pode ser substituído, preservando a relação de sentido estabelecida no texto por... Então, a história é a mesma, ó, mesmo raciocínio da questão anterior. Esse que está retomando o vínculo que é masculino singular. Aí, a banca quer, preservando a relação de sentido, vínculo é masculino singular, resposta, letra A, o qual. Por que o qual? Porque o núcleo é masculino singular. Próxima questão. Aqui, a banca diz, ó, ela traz um trecho que diz: a moda foi o primeiro sistema de comunicação que adotou a novidade como princípio motor. Então, de novo, mesma linha de raciocínio da anterior. Assinale a alternativa em que, ao se substituir o termo em destaque, a frase permanece correta, de acordo com a norma padrão e com seu sentido original preservado. Então, a banca quer trocar esse que por um outro relativo. Ó, o que está retomando o primeiro sistema de comunicação. O núcleo é sistema, masculino singular. Então, esse que pode ser trocado por o qual, que é masculino singular. Tranquilo, né? Próxima. Agora vamos complicar um pouquinho, ó. Aqui, a Vunesp faz o seguinte, ó. Ela diz, se a palavra loja... Então, leia aqui comigo o comando para a gente voltar ao trecho ali do texto, olha. Se a palavra loja fosse usada no plural, lojas, o pronome onde seria substituído por... Então, lembra que a gente viu lá na teoria que quando sai o onde, entra o em? Que o onde é igual a em que... Então, toda vez que sair o onde, não esqueça isso, não esqueça, são as questões de reescritura do onde, aonde e donde. Quando sai o onde, entra o em. Quando sai o aonde, entra o a. Lembra? Quando sai o donde, entra o de. Então, quando sair o onde, vai entrar a preposição em. Show! Beleza, aí seria em que, então, ou na qual, se fosse loja no singular. Como era, ó, loja de armarinhos, em que ou na qual. Só que agora a banca está dizendo que nós vamos trocar loja por lojas. Então, já não será na qual, porque lojas é feminino plural. Resposta, letra D, nas quais. Então, nas quais, feminino plural, concordando com lojas. Vamos mais. Próxima questão. Aqui, a Vunesp faz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. Nas fantasias subconscientes, agora as questões vão ficando mais difíceis, olha. Subconscientes, agora são duas lacunas que você vai preencher, tá? Então, no primeiro caso, ó, fantasias subconscientes tornam a concepção tão sedutora. Esse verbo tornar pede preposição? Não. Então, nem sempre vai haver ali uma preposição antes do relativo, porque nem sempre há um verbo pedindo preposição. Nesse caso aí, tornar, quem torna, torna alguma coisa. O verbo não pede preposição. Então, vê, ou você usaria que ou as quais, porque o núcleo é fantasias feminino plural. Então, poderia ser, inicialmente, poderia ser B, C,
ou de. Ó, A e E não dá porque com esse acento indicativo de crase tá errado, porque o tornar não pede preposição. Tudo bem? Então seria B, C ou D. Show. Agora continue. Continue aqui comigo, ó. Em uma situação não podem escapar. Ó, quem não pode escapar, agora sim, agora o verbo pede preposição. Quem não pode escapar, não pode escapar da situação. Então, o verbo escapar pede a preposição de. De que? Resposta, letra D. Então, de que poderia ser da qual, se a banca tivesse dado essa opção, poderia ser da qual, tá? Show, vambora mais. Próxima questão. Aqui, a Vonesp pergunta assim: o pronome relativo onde foi empregado corretamente? Então, veja, onde a gente sabe que onde, aonde e donde só devem ser usados se o antecedente der ideia de lugar. Tem que ser lugar. Então, vamos ver em qual dessas situações ele foi bem utilizado. Vamos lá, letra A. No ambiente prisional, onde se vive privado da liberdade. Ora, esse onde está retomando o quê? Ambiente prisional. E ambiente prisional é lugar? Sim, nesse contexto, sim. Porque o que ele está dizendo é, vive-se privado da liberdade onde? Em que lugar? No ambiente prisional. Então, ambiente prisional aqui é lugar, sim. A banca queria a correta, matamos já a questão. Resposta, letra A. Agora vamos ver as outras, ó, os erros das outras. A cada livro lido, onde é necessário fazer um resumo, aqui o livro não traz ideia de lugar. Porque o que ele está dizendo é que é necessário fazer um resumo do livro. Então, livro não é lugar de nada. Ele está dizendo que é para fazer um resumo dele. Então, teria que ser, ó, de que, ou do qual. Por que de? Porque quem faz resumo de. Resumo aqui pede preposição de. Então, é aquilo que a Vonesp está colocando aí, é aquilo que eu sempre digo. Esse negócio de lugar é contexto. É no contexto que você vai ver se é lugar. Não pode ficar saindo do contexto dizendo assim, ah, mas livro pode ser lugar. Pode, mas aqui não é, porque ele não está falando que o livro vai ser lugar de alguma coisa. Ele está dizendo que vai fazer, que é necessário fazer um resumo do livro. Por isso tá errado esse onde, entendeu? Vamos lá, vamos para C. A recomendação do CNJ, onde determina, CNJ, recomendação do CNJ não é lugar de nada. O certo aqui seria que determina, ou a qual determina, recomendação aqui, né? Retomando recomendação. Vamos lá, D. Desde 2013, onde o Conselho Nacional de Justiça, 2013 não é lugar, 2013 é tempo. Então, aqui seria quando o Conselho Nacional de Justiça, em que, no qual. E a letra E, benesses da leitura, onde muitas vezes não é fácil mensurar, benesses, benefícios, não é lugar de nada. Aqui poderia usar o que, ou as quais, retomando aí benesses, tá bom? Por isso, resposta foi letra A. Vamos mais. Próxima questão. Aqui a banca diz, considere os seguintes trechos. Aí, assinale a alternativa que substitui correta e, respectivamente, os termos destacados. Então, vamos lá. Os termos destacados estão aqui, ó. Constant é um dos alunos aprovados pelo vestibular indígena da universidade que em 2004 foi uma das primeiras. Então, o que você teria que descobrir? O que esse que está retomando? Para poder substituir corretamente. Você entendeu a questão? Para eu saber se eu vou trocar o que, na qual, onde, da qual, eu tenho que saber o que o que está retomando. Nesse caso, veja, ele está retomando universidade. Por isso, eu vou te dar duas dicas para você nunca mais errar esse tipo de questão.
para você saber o que retoma, duas dicas são fundamentais. Primeiro, ele pode retomar qualquer substantivo antecedente, assim. Não precisa ser só o núcleo. Por exemplo, Adri, ele não teria que retomar o núcleo, que é o vestibular? Não, ele pode retomar qualquer substantivo. Ele poderia até estar retomando estudantes, ele poderia estar retomando universidade. Então, não existe norma, regra, que diga que o pronome relativo, tem sempre que retomar o núcleo da expressão antecedente. Não esqueça essa dica, porque muita gente erra porque acha que está retomando o núcleo. Então, essa é a primeira dica. Repita comigo. Nem sempre o relativo retoma o núcleo da expressão antecedente. Ele pode retomar qualquer substantivo. Às vezes, ele retoma substantivo que está 2 linhas antes. Não necessariamente ali pertinho. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, essa é matadora, que eu falo sempre nas minhas aulas. Anote esse negócio aí. Para saber o que ele retoma, para saber o referente, para saber para onde vai a seta, foco no que vem depois. O que vem depois salva. Não esqueça isso. O que vem depois salva. O que vem depois salva. Quando ele diz em 2004 foi uma das primeiras, ele está falando uma das primeiras universidades. Então, a universidade foi uma das primeiras. Então, é a qual? A qual? Porque universidade aqui não é na qual, porque, veja, nada pede preposição. Foi uma das primeiras, não está pedindo o verbo ser, aqui não pede preposição. Então, não teria como ser esse na qual, porque não há nada pedindo a preposição em. E universidade aqui não é lugar de nada. A universidade, ela foi uma das primeiras. Então, de cara, você acertaria a questão. Porque só a letra A tem a qual. Você entendeu? Então, a qual foi uma das primeiras. Vamos ver a segunda lacuna aqui, A Unicamp propôs implementar um processo seletivo do mesmo tipo. Proposta que deverá ser votada. Para eu saber o que está retomando, o que vem depois salva. Então, o que é que deverá ser votado ainda este ano? Esse que está retomando, proposta. Feminino singular. A qual? Por isso, resposta letra A. Entendeu? Vamos mais. Próxima questão aqui. A banca diz, assinale a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. A banca aqui é a correta. Bom, então repare que as alternativas são iguais, o que as difere é o relativo. Só um foi bem utilizado. Então, você tem que descobrir aí que pronome relativo deveria ser usado aí nessa situação. Então, a dispensa de servidores, desempenho é insuficiente. Quando você lê isso, você não percebe que entre esses dois substantivos há uma ideia de posse? Não é como se eu dissesse, o desempenho dos servidores, não é disso que ele está falando? Desempenho dos servidores, esse dois, não há aqui uma ideia de posse? Se há ideia de posse, qual é o único relativo que traz ideia de posse? Matamos a questão. Resposta, letra C, cujo desempenho. Entendeu? Vamos mais. Próxima questão. Aqui, a VUNESP diz, assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência, que é o uso da preposição, e emprego do pronome relativo. Então, você vai marcar a única correta. Bora lá. Mesma coisa, mesma coisa da anterior. Todas as alternativas são iguais. O que vai mudando, compare aqui, em cada uma delas o que vai mudando é o relativo e agora também o verbo. Então, em cada uma dessas alternativas, varia o pronome relativo e o verbo. Então, a gente vai ver a única que esteja correta. Então, vamos embora lá. Vigora em São Paulo uma norma na qual se determina... Bom, então, para eu saber se essa preposição em está certa, eu tenho de olhar o verbo que vem depois. Então, vamos lá. O máximo, e sempre colocando a frase na ordem direta, o máximo de 60, 65 decibéis é o sujeito. Então, colocando na ordem direta, vai ficar o máximo de 60, 65 decibéis se determina na norma. Então, coloquei na ordem direta, viu?
o máximo de 60 a 65 decibéis se determina na norma, se determina em. Coisa linda! A banca queria a correta, achamos. Resposta, letra A. Ó, vamos lá. Vamos ver por que a B está errada. Colocando a B na ordem direta, ó. O máximo de 60 a 65 decibéis se impõe não à norma, se impõe na norma, nela, na norma. Porque aqui, cuidado com essa letra B. Não sei se aconteceu de você ficar na dúvida em relação a B, que a B tá cruel mesmo. Porque não seria erro, fora desse contexto, dizer impõe-se a. O verbo impor-se, que aqui é pronominal, ele pode vir com a preposição a, só que nesse contexto não. Aqui, o máximo de 60 decibéis não se impõe à norma. Não faria sentido dizer isso. O máximo se impõe à norma, como se alguma coisa estivesse sendo imposta a ela, a norma. Não, não é a ela. Está sendo, esse máximo aí de 60, 65 decibéis, está sendo imposto nela, na norma, e não a ela. Então, nesse contexto, não poderia ser a qual. Mas, em outro contexto, não haveria problema dizer se impõe a. Por isso que essa questão foi top. A letra B. Cuidado com ela, vou até marcar aqui, ó. C. Vigora em São Paulo uma norma que se estabelece o máximo, ó, colocando a frase na ordem direta, ó. O máximo de 60 a 65 decibéis se estabelece na norma. Se estabelece em quê? Por isso estava errada. Vamos ver a D. Vamos ver a D. Vigora em São Paulo uma norma aonde se prescreve o máximo de 60 decibéis. Vamos lá. O máximo de 60 decibéis se prescreve onde? Na norma. Se prescreve em. Então, se prescreve em, nela, na norma. Entendeu? E a letra E tá zoada, né? Uma norma em cuja se firma. Não, esse cuja aqui, né? Cujo, cuja, só entre dois substantivos com ideia de posse, não é o caso aqui, então nada a ver. Uma norma em que, uma norma na qual, poderia ser em que, na qual, tá bom? Então, por isso, resposta foi letra A. Vamos para a última do vídeo, aproveite. Aqui, a banca diz, assinale a alternativa em que a substituição do trecho destacado pelo trecho entre colchetes atende à norma padrão de regência e emprego do pronome relativo. Então, vamos aí achar a única correta, substituição correta, tá bom? Então, veja, ó, vamos ler aqui desde o início, questão top, essa é difícil, hein? Uma unidade a 8.200 integrantes do Corpo de Inteligência das Forças de Defesa, cujos membros se dedicam a... Então, a banca quer trocar esse cujos membros se dedicam a por a cujos membros se deu a incumbência de. Tá certo esse a antes de a cujos membros se deu a incumbência de? Sim, porque quem dá a incumbência de alguma coisa, dá a incumbência de alguma coisa a alguém. Entendeu? Então, ficaria assim, ó, ficaria a cujos membros se deu a incumbência de decifrar códigos de computador. Então, tá vendo por que esse a tá certo? Ó, vou marcar aqui pra você, ó. Tá vendo esse, o deu, vou marcar só o deu. Tá vendo esse deu? Quem dá alguma coisa a alguém. Não é assim, regência? Deu o que? A incumbência a quem? Aos membros. Foi o deu que pediu essa preposição a. Muita gente estranhou, e eu vou dizer aí para você não ficar na dúvida, por que então, essa preposição de também está certa? Essa preposição de não tem a ver com essa preposição a. Essa preposição de tem a ver com incumbência, a regência desse nome, incumbência. Incumbência de decifrar códigos. Porque se você jogar aqui e continuar a frase, ele está falando, se deu a incumbência de decifrar códigos. Então, cuidado para não achar que estaria errada aí, porque seriam duas preposições e muita gente deixou de marcar a letra A dizendo que eram duas preposições, eu não posso ter duas preposições. Mas cada preposição aí estava ligada a uma regência. O A estava ligado a deu, quem dá alguma coisa a, e o D está ligado à incumbência. Por isso,
Tá linda. Resposta, letra A. Vamos ver a B. No oásis tecnológico, proliferam companhias de ponta que se espalham. Então, que se espalham, a banca quer trocar por das quais se dispersam. Não, o verbo dispersar-se não pediria essa preposição. Seria as quais se dispersam, até porque é sujeito, elas se dispersam. Então, sem preposição. Vamos ver a C. Um complexo industrial que põe, aí a banca queria trocar por aonde se situa. Aonde situa, né? Não aonde. Teria que ser onde. Um complexo industrial onde situa o território em disputa. E mesmo assim, faltaria o C aqui, ó. Para ficar certo, teria que ser onde se situa o território em disputa. Então, estou tentando melhorar essa frase aí da letra C. Ela já estava errada por causa desse aonde, porque a gente sabe que o a do aonde, só usaremos aonde se o verbo pedir a. Pedir a preposição a, indicando direção, destino. Não era o caso, porque o que se situa em. Então, por isso que teria que ser onde, tá? E aí tem que colocar esse C aí, porque esse verbo é pronominal. E a D? Explicou um engenheiro israelense que chefia, a quem se ocupa da chefia. Veja, não seria a quem, seria que se ocupa. Ou o qual, porque está retomando aqui um engenheiro. Por que não poderia ter essa preposição? Porque, quem se ocupa de. A preposição deste verbo aqui, ocupar-se, ela já estava ali. E a preposição é a preposição de. Quem se ocupa de, não se ocupa a. Então, esse foi um problema. Entendeu? Que preposição é essa antes do quem? O verbo não pede preposição a, tá bom? Aí seria que ou o qual. E, mesma coisa aqui, ó. Aqui teria que ser os quais miram em. Porque o verbo mirar já pede essa preposição em. Então, ele já está com a preposição dele. Então, que preposição é essa aqui? Entendeu? Tudo bem? Pegou o raciocínio? Treinou bastante? Isso aí, daqui a pouquinho eu volto com mais. Até já!